Começa agora o devocional. 5 chaves para viver milagres. Cari Monteiro. Espere com fé. Nunca é tarde para um milagre. A verdade é que os milagres costumam acontecer quando tudo está muito difícil e a mente humana não vê mais saída. Porque onde existe impossibilidade humana, há espaço para o poder de Deus entrar em cena no tempo certo e fazer o impossível acontecer para transformar vidas. Quando Marta e Maria, irmãs de Lázaro, pediram para avisar a Jesus que seu irmão estava doente, elas tinham fé de que Jesus o curaria. Só que Jesus estava em outra cidade e só retornou para ver Lázaro 4 dias após a sua morte. Então, Marta e Maria, em momentos distintos, tiveram a mesma reação e disseram que se Jesus tivesse chegado antes, certamente Lázaro não teria morrido. Elas criam que Jesus curava, mas não imaginavam a possibilidade dele ressuscitar o irmão que já estava sepultado há 4 dias. O que elas não entendiam era que Jesus não estava atrasado. Na verdade, ele chegou no tempo certo para realizar o milagre de ressuscitar Lázaro e também para que os judeus que estavam presentes cressem que Jesus era o Filho de Deus. Portanto, não era tarde para o milagre, e sim o momento certo. Quando você olha a sua situação pela perspectiva do tempo Cronos, que é medido pelo relógio, pelo calendário ou pela sua rotina, é possível que você pense que não há mais tempo para um milagre. Mas quando você entende que Deus é eterno e para Ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, você passa a ver a adversidade pela perspectiva do tempo de Deus, Kairos, que é o momento certo e oportuno para Ele agir a favor daqueles que nele confiam e impactar outras vidas. Se você estiver enfrentando alguma situação complicada ou até mesmo impossível de resolver aos olhos naturais, creia que Deus é contigo. Lembre-se que Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que pareça estar demorando acontecer o que você apresentou a Deus em oração, permaneça em fé e espere em Deus, porque Ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. Não desista de crer no poder da palavra de Deus, mesmo quando a luta for intensa, porque nunca é tarde para acontecer um milagre na sua vida. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As 2 irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e, assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom.
disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus chora. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: Vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: Ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? A ressurreição de Lázaro. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: Tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus está conosco. Ao regente do coro para soprano, canção do grupo de Corá. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele.